Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you... Outubro Rosa para os pets, com a médica veterinária Roberta Steffen Baggio. Veja como foi. Olá, Roberta, tudo bem? Tudo bom, Débora? Tudo certinho. Seja bem-vinda ao programa Vitrine Plus. Obrigada. Vamos falar que o outubro é um mês assim, de muitas datas comemorativas. E no dia 4 é comemorado o Dia Mundial dos Animais. E em virtude desse Dia Mundial dos Animais, eu gostaria que você falasse, como médica veterinária, sobre o câncer de mama nos animais, nos felinos, né, nos nossos cachorrinhos, naqueles animais de estimação que a gente tem em casa, enfim, a palavra é sua. Obrigada. Primeiro, é um prazer estar aqui hoje. Muita gente, na verdade, eles acham que o câncer de mama acomete só humanos. Verdade. Mas ele acomete os animais também, principalmente os nossos queridos cãezinhos e gatinhos, né? Acomete tanto fêmeas quanto machos. Olha. Macho é bem menor a incidência comparado às fêmeas, mas também acometem. Olha. Então, eu sempre aconselho um check-up a cada 6 meses com um médico veterinário de confiança. Sim. E, normalmente, esse câncer, ele acomete fêmeas, né? A cada 10 gatinhas, 9 com câncer, 9 são cânceres malignos. Olha! E cadelinha, 60% deles são malignos. Também. Então, são momentos assim que o proprietário, às vezes, tá brincando, tá fazendo um carinho com o cachorrinho ou com a gatinha, sentiu um nódulozinho, parece uma pedrinha, assim, perto da mama, leva ao veterinário. Porque você diagnosticando o câncer logo no início... Para fazer uma cirurgia ou uma quimioterapia ou, enfim, outro tratamento que o oncologista acha melhor, fica tudo bem mais fácil. A prevenção, não é? A prevenção, com certeza. E, na verdade, falando em prevenção, para prevenir mesmo isso, o ideal é castrar tanto as cadelas quanto as gatas antes do primeiro cio. Antes do primeiro cio, a probabilidade de câncer de mama chega a 0,5%. Olha! Depois do primeiro cio, aumenta um pouquinho a 8%. E depois do segundo, 26%. Então, você castrando antes do primeiro cio, ou entre o primeiro e o segundo, é sempre melhor para você prevenir. Já que o câncer também é devido à ação hormonal, na maioria das vezes. São vários... Acomete os animais por vários motivos, mas normalmente, comumente, é hormonal. E quando a gente fala, então, em aquelas injeções, nossa, aquilo ali é cruel, vamos dizer assim. Aquilo ali é muito cruel. Na verdade, eu estava comentando esses dias com uma cliente minha sobre isso, que ela estava indignada, como que eles ainda deixam isso. É isso que eu me pergunto sempre. Como? Infelizmente. Na verdade, a vacina anti-sil, que a gente chama, que são anticoncepcionais, é uma bomba de progesterona. Pois é. A progesterona, ela é produzida pelo corpo do animal. Sim. Só que no caso da vacina, é uma bomba. É uma quantidade muito grande. Fica em excesso nesse organismo, não é? Fica. Se o animal já tem uma pedrinha, um tumorzinho pequenininho, um pequeno nódulo, você colocando aquela bomba... Você está alimentando aquilo ali. Você alimenta o câncer, exatamente. Está piorando tudo. Então, é uma maneira fácil de você eliminar o cio naquele momento, naquele cio. Exato. Mas você está, na verdade, prejudicando o seu animal. E o câncer... Normalmente ele não acomete um animal jovem, ele vai acometer um animal mais, ou a partir dos 8 anos de idade. Tadinho. Então já é um animal que já não está mais, né, tão na novinho sua fisiologia assim. normal. Então tudo piora nessa situação, porque além de tudo tem dor, e fora que o câncer tem metástase, né? Assim como para humanos, tem para animais também. E normalmente o primeiro local que ele vai, a metástase é para ele se espalhar, né? Sim. Que ele se espalha é no pulmão. Aí depois ele passa para linfonodo, depois fígado, rins, coração, ossos, pele, enfim, acaba tomando o animal mesmo, e quando o proprietário vê, fica bem difícil. E quando a gente pensa também economicamente falando, claro que o anti-cio sai mais em conta, mas quando você vê que o animal está nessa situação muito
nossa, vamos dizer assim, avançado, Sim. você vai gastar muito mais. E Com muitas certeza. vezes, né, as quimioterapias também são caríssimas. Com certeza. E é a vida desse animal. Tá em risco. E assim, para o tratamento do câncer de mama, além de você fazer a mastectomia, Sim. que é a retirada da cadeia mamária, normalmente ela é feita em 2 etapas, tá? Sim. Primeiro tira toda a cadeia mamária de um lado, depois Depois toda do do outro. Essa cirurgia é uma cirurgia muito dolorida. Ela só perde em relação à dor para cirurgias torácicas. Nossa, Então olha a comparação. Deve ser uma coisa tadinhos. horrível. Assim, a gente vê no pós-cirúrgico, os animais ficam bem abatidos Bem mesmo. debilitados. E fora que, além da mastectomia, o animal deve ser castrado. Sim. Então, castrando ele jovem, Jovem, evita além tudo de isso. você evitar, você vai castrar ele mais pra frente. Então, já castra jovem que não vai precisar passar por tudo isso. E realmente, quimioterapia, ela é cara. Hoje em dia tem outros tratamentos, né? Outros que é métodos. isso. Tem quimioterapia, eletroquimioterapia, Olha. radioterapia, imunoterapia. Isso a gente sempre acaba encaminhando para o oncologista, que ele vai Sim. saber explicar melhor. Exatamente, E cada não caso é? é um caso. É, Então, ele vai saber para qual caso encaminhar qual tratamento. E quanto aos felinos, para eles também vale tudo isso? Também vale tudo isso. Só que os felinos, a cadeia mamária deles é um pouco diferente anatomicamente dos caninos. Certo. Então, deve ser feita a mastectomia radical, no caso, Ah, as é? duas. Aham. Tirar as duas. Logicamente, às vezes é feito dividido, mas é bem mais complicado. E como em felinos a probabilidade de ser um câncer maligno é bem maior, Olha. então é tudo mais dificulta tudo sempre, na verdade, porque normalmente as vacinas anti-sil são feitas em felinos devido ao tipo de sil que eles têm, que é poliéstrico estacional. Certo. Então, quando os dias vão ficando maiores, agora que o verão está chegando, a gatinha vai entrar no cio. Certo. E ela não ovulando, que ela só vai ovular com a cópula, ela não ovulando 21 dias, assim, 14, 21 dias depois, ela vai entrar no cio de novo. E de novo, Olha! e de novo. Até que ela tenha a ovulação, que Entendi. seria com a cópula. Então, normalmente as pessoas acabam correndo para vacina anti-sil. O que eu indico é que entre um cio e outro, leve ao veterinário e faça a castração, para você evitar que tudo isso aconteça. É verdade. A vacina anti-sil, ela pode dar vários probleminhas, digamos assim, além do câncer de mama. Sim. Pode ser também a hiperplasia mamária, Olha. que é, na verdade, um inchaço da mama, não é maligno, mas mesmo assim não é uma situação agradável. É. E piometra, que seria a infecção do Nossa. útero. As cadelinhas, elas têm a mesma estrutura, no caso, o mesmo tamanho, o mesmo porte. E só que uma delas tá com piometra, que seria a infecção do útero. Então, o útero, ele se enche de pus. Olha. O que é para ser uma coisinha fininha, fica enorme. E eu comparo sempre ao apendicite pra gente, pra É nós verdade. humanos. Porque aquilo pode estourar. Então, também, o tratamento é a castração, só que ao invés de você fazer a castração eletiva, que o animal está bem, está saudável, com a imunidade boa, você vai fazer uma castração por tratamento. Então, além de tudo, o animal está com excesso de bactéria. A bactéria está de dentro para fora. É mesmo. Então, o risco que esse animal corre é muito grande. A recuperação é bem mais difícil. Bem mais difícil. Na verdade, tem que entrar com antibiótico, o animal tem que ficar internado. Antibiótico por mais tempo, né? Porque a castração também é feita. Mas é bem mais complicado. Nossa, com Fora que a imunidade do certeza. animal está bem mais... A castração ainda é muito bem-vinda. É bem-vinda. É bem-vinda a partir De do todos os 6. sentidos. Com certeza, tanto para fêmea quanto para macho. Os cânceres existem nos animais, sim. A maioria dos cânceres de humanos, como mama, para fêmeas, para machos também tem de mama, mas tem de próstata, tem Olha, testiculares. olha. Então, as pessoas às vezes pensam, eu não vou castrar meu machinho, tadinho. É. Não, tadinho é ele sentir o cheiro da fêmea, né? A fêmea no cio, ele sente num raio de 2 quilômetros e não poder Nossa. chegar perto dela. O estresse desse animal. estresse, bem E o isso estresse baixa a imunidade. Então eu aconselho sempre a castrar. Fora a demarcação de território para machinho, Nossa. é muito complicado. Quem É tem verdade. macho sabe que é difícil. E quando a gente fala assim nessas patologias nesses animaizinhos, aumentou consideravelmente, principalmente esses animais de rua, como a gente vê? É difícil. Nossa!
como é difícil. É bem Se difícil. a gente já cuida bem dos nossos, quando a gente vê na rua esses animais com câncer andando por aí, doenças venéreas, não é? Tem bastante. Inclusive tem uma doença sexualmente transmissível, que é tumor venéreo transmissível, Isso. que é TVT, que a gente chama, que os animais, eles passam um pro outro e um animalzinho na rua, uma fêmea no cio, por exemplo, se ela tiver Pois TVT, é. ela acaba passando para muitos machos, porque infelizmente ela copula com vários, né, Sim. na rua. Então, assim, você passeando na rua dá até um desespero, digamos assim, porque tem muito animal abandonado. As pessoas têm que se conscientizar, têm que fazer campanha de castração. Castração é a solução, É sim. a solução. Apesar de a pessoa não poder ficar com o animal, mas pelo menos que ele não seja inteiro na rua. Porque uma fêmea no cio, ela, digamos, ela tem um médio porte, uns 10 quilinhos ali, uns 10, 15. Ela vai dar uns 6 filhotinhos, uma base. Vamos fazer uma média de 3 fêmeas. Daqui a 6 meses vai ser 4 fêmeas no cio. Isso. E assim vai. Então, você castrando, você diminui a população. Aqui em Lages, a gente não tem uma doença chamada leishmaniose, que é uma zoonose. Nossa. Que pegam no cachorrinho e, na verdade, é um mosquito transmissor. Sim. Mas esse mosquito picando o animal contaminado e picando nós humanos é um risco para a saúde. Sim. E é uma doença que nos animais não tem cura. Então, graças a Deus aqui em Lages, nós não temos essa doença ainda, Devido ao clima? devido ao clima. Mas em Florianópolis, por exemplo, tem. tá lotado. Olha. Eu trabalhava lá e é um desespero. Existem vacinas, coleiras. Então, quem tá indo agora no verão, inclusive, para Florianópolis, Meia Praia, Balneário Camboriú, para cidades mais quentes, eu aconselho a passar no médico veterinário. Existem coleiras, existem repelentes. Ou, se puder, já começar o protocolo vacinal, que são 3 doses no primeiro ano, eu aconselho começar também. Então, a melhor maneira de você prevenir as doenças é melhor. Porque além de você estar prevenindo para o seu animal, você está prevenindo para você mesmo, É no isso que eu caso ia da dizer, o teu leishmaniose. ambiente, que esse animal vive, não é? É a sua própria saúde. É verdade. E como não tem tratamento, a gente ama esses bichinhos, né? É verdade. Acaba sendo filho hoje em dia. É. Sempre. Parte da família. Parte da família. Dorme na cama com a gente. Consideravelmente. Então, tem que cuidar. Tem que não cuidar. adianta. E quando a gente fala em vacinas? Há um desleixo total. Assim, muitas vezes o animal, quando jovem, quando filhote, no primeiro ano as pessoas fazem certinho, que são 3 doses. Certo. Com intervalo de 21 dias entre elas. Porém, as pessoas esquecem que tem o reforço anual. Aquela anual. vacina não dura para sempre. Então, todo ano tem que ser vacinado. Igual criança, gente, vacina é para prevenir. É muito melhor a gente prevenir do que remediar. É verdade. Agora, no verão, vai começar bastante parvovirose, que é uma doença, uma virose bem famosinha aí. É mesmo. Tem alto risco, muita morte que acomete muitos animais. E vai Infelizmente, levam rapidinho, à né? morte. A óbito. Infelizmente, sim, ela é bem difícil de tratar. O animal tem que ficar internado. Então, com a vacinação, você acaba prevenindo. Lógico, não adianta você levar seu animal na agropecuária e fazer uma vacina nacional. É bom frisar isso. Isso, existe muita diferença nisso. Pergunta sempre, a vacina deve ser feita apenas por um médico veterinário. Porque antes da vacinação, o médico veterinário vai fazer um exame físico no seu animal. O animal tem que estar saudável, porque o sistema imune, ele tem que produzir anticorpos para aquela vacina. Tem que estar ok, não é? Porque se você der uma vacina, por exemplo, um animal com problema gastroentérico, que seria uma diarreia, o sistema imune dele já está acometido. Então, a aplicação da vacina, você acaba aplicando o vírus. Não vai ser tão eficaz, não é? Isso, você acaba aplicando o vírus morto ou inoculado, que a gente atenuado, né? Que a gente chama, então ele não tem o poder de virulência, mas ele vai fazer com que o sistema imune do animal produza anticorpos. Então, se o sistema imune dele já estiver acometido, não vai produzir a quantidade de anticorpos que a gente quer. Bem tá? isso mesmo. Então, outra coisa bacana que tem na vacina importada é que as vacinas importadas, elas normalmente têm uma proteção garantida. Então, se o animal é feito no protocolo vacinal correto, a vacina é armazenada de uma forma correta, o próprio laboratório, mesmo se o animal vacinado for acometido pela doença, o laboratório acaba
bancando todo o tratamento do animal. Se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Então é legal, isso é mais uma segurança que o proprietário tem e nós veterinários também. Com certeza. Porque a gente pode chegar e falar, não, vacina com essa vacina que essa daqui dá certo. Então, aquele negócio, assim como a vacina anti-sil, a vacina nacional é o famoso barato sai caro. É verdade, com certeza. E essas patologias agora do verão? Falando um pouquinho, chamando atenção, dando um alerta. Quais são elas? Principalmente as viroses. Tá? Agora no inverno a gente teria a traqueobronquite canina, né? Que já passamos. Que também a prevenção, existe uma vacininha para gripe para os animais. E agora no verão é mais parvovirose. A sinomose também acomete bastante. Porque o animal sai para a rua. O animal está na rua e muitas vezes o animal que está na rua não está vacinado. Ou esqueceu da vacina, faz mais de ano que não toma. Isso o animal pode se contaminar também. Então, as mais comuns é a sinomose e parvovirose, que tem alto risco, a contaminação é enorme. Aquele negócio do cachorrinho cheirar as fezes do outro animal que está no chão, não é legal. Não precisa disso. Por isso, sempre vai passear com o seu cachorrinho na guia, na coleira. Além de não ter o risco de ele fugir para a rua, fugir para outros lugares, mas correr para a rua e acabar sendo, né, sofrendo um acidente, é mais seguro porque você acaba conseguindo permitir para onde ele vai e não vai. A gente não sabe qual foi o cachorrinho que passou ali. E o vírus fica nas excreções. Então, tem que cuidar. Outra coisa também interessante de lembrar são os vermífugos. É isso que eu ia comentar. Muitas pessoas acabam esquecendo. É legal fazer. Eu sempre comento com meus clientes de fazer a cada mês para filhote. Que filhote, assim como crianças, tudo vai para a boca. É verdade. Né? Então, até um ano, um a cada mês. E depois que ele já é adulto, eu sempre indico a cada 3 meses. Ótimo. Então, exemplo, você vai dar hoje o comprimidinho, a cada 15 dias você repete. Porque o reforço. É o reforço, isso. E a gente sempre acaba esquecendo o reforço. Por quê? Os vermes, normalmente, eles acabam ficando no intestino. Então, os adultos, sem fêmea e macho, eles se reproduzem e botam os ovinhos. Certo. Quando você dá a primeira dose, você vai matar esses adultos. Só que os ovinhos, eles permanecem lá. Em 15 dias dá tempo de eles nascerem, que a gente chama de eclodir, e não dá tempo de eles se reproduzirem de novo. Então, ali você acaba com aquele ciclo. Então, é ideal fazer de 3 em 3 meses, assim como para nós humanos também é legal a gente tomar, né? A gente acaba esquecendo quando a gente tem bichinho. Mas é interessante a gente tomar. E o pessoal esquece mesmo. Também, esquece. Não é nem por maldade. Quando eles são filhotes. Por isso que é super importante, não é? Você visitar um profissional, médico veterinário, estar a par de tudo, até porque esse respeito com esse animalzinho que você tem em casa, né? Essa higiene, não é só para o animal, é para você, é para todos da família. Com certeza. Não é? Verdade. Os animais de raça, alguns eles têm predisposição a ter algumas doenças. Mais sensíveis ainda. São mais sensíveis. Já o vira-lata, na verdade, ele te dá muito amor. É verdade. Então, eu tenho 3 animais adotados em casa, fora os que estão na casa da minha avó, que a gente sempre acaba levando, né? Então, lá em casa é um monte de adotado. O amor que eles dão é igual. O cuidado é o mesmo. O cuidado é o mesmo. O número de vacinas é o mesmo. Vermífugo é a mesma coisa, é igual. O que muda é o por fora. Então, vamos dizer assim, né? É a capinha ali, mas os cuidados, o amor, é tudo igual. E tem que cuidar, porque, assim, não adianta também pegar um animalzinho e deixar sofrendo. Eu tenho orgulho de fazer parte de um projeto, é o Projeto Animal de Rua, e as meninas, elas fazem um trabalho muito interessante. Lógico, a gente não tem uma sede e tal, é mais por doações que a gente trabalha. O boca a boca? O boca a boca, a gente vende camiseta, vende chaveirinho, vende marca-página, a gente dá um jeito. Certo. Mas é bem interessante. A gente tem a página do projeto, até convida todos a dar uma olhadinha, e sempre tem animalzinho para doar. Então, quem tiver com interesse de comprar um animalzinho, ou às vezes ter um animalzinho, dá uma olhada lá. Às vezes um animalzinho sem raça, ele vai conquistar seu coração. E são os doces. São os doces. Eu adotei uma gatinha, na verdade, o ano passado. Eu morava em Florianópolis ainda. E eu já sabia que eu ia voltar para Lages. E a minha gatinha, ela veio do lixão. E se você vê ela é maravilhosa, gente. Ela é linda demais. Carinhosíssima, carinhosíssima. Então,
não é só o animal comprado que vai te dar carinho. O animal de rua também vai te dar carinho. E como tem animal de rua precisando de atenção, carinho, cuidado. Muitos. Então, se você fizer a sua parte, levar o animalzinho para casa, cuidar dele, mudar a vida dele, nossa, é tão gratificante. E muda a nossa vida também. Demais. Consideravelmente, demais. não é? E normalmente eles escolhem a gente, né? Com eles certeza. escolhem a gente. A minha gata, veio ela, os 4 irmãos e a mãe. Olha. E eu abri, ela tinha uns 7, 10 dias quando ela chegou. Eu abri a gaiolinha, todos fugiam e ela vinha pra mim. Tadinha. E eu me apaixonei por ela e foi amor à primeira vista mesmo. E ela fez 1 ano agora e ela é minha paixão. Deus o livre. Que Não amado. consigo viver mais sem eles. Tanto ela quanto o meu cachorro também, que chegou com 38 dias lá em casa. Ele é de raça, mas eu ganhei ele. Então, são espécies diferentes, mas o amor é incrível. Normalmente, muita gente tem um certo preconceito com gatinhos, mas eu sempre digo, só não gosto de gato quem nunca teve. Porque gatos são incríveis. É uma doçura mesmo. São espécies diferentes, né? Eu sempre comparo que as pessoas não comparam vaca e cavalo, mas sempre comparam gato e cachorro. Então, não vamos comparar mais, tá? Eles têm todo o tratamento diferente, é tudo diferente. Eu vejo que os felinos são mais independentes. Na verdade, a gente brinca que eles são reis, né? A gente vira escravo. A partir do momento que você adota ou compra um gatinho, você vai virar escravo. Então, esses dias eu estava na internet, já foi cientificamente comprovado que os gatos, eles sabem, eles entendem, eles entendem seu chamado. Eles só não respondem porque eles não querem. Então, e é Muito bem legal. assim, dependendo do animal. A minha gata, ela teve contato com o meu cachorro desde o início, então eu brinco que ela é meio cachorro. É A bem gente chama, ela bacana vem, ela chega em casa, ela lambe igual cachorro. Então, lógico, tudo vai de Da cada um. criação, não é? Dessa dedicação que você tem. Isso, e da personalidade do animal também. Porque às vezes é o animal da mesma ninhada e a personalidade deles é diferente. É assim verdade. como nós humanos tem irmãos que são criados da mesma maneira, mesma educação, mesmos pais e são diferentes. Então tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter muito amor, eles vão retribuir com mais amor. E todo animalzinho é incrível, não é só de carinho que eles vivem. Tem que levar no veterinário, tem que fazer a castração. A vacinação é super importante. Até comentando sobre a vacinação que eu tinha esquecido, vou voltar um pouquinho nesse ponto. Ok. Sobre filhotes, o ideal é não sair com eles na rua, nem no pet shop, depois da 3ª dose da vacina. Eles não estão imunizados. Então, o ideal é deixar eles mais em casa. Com certeza. E a gente vê muito também que as pessoas que adotam os animaizinhos, principalmente filhotes, é muito bonitinho naquele momento, mas não há um cuidado e uma paciência. Eu fico pensando muitas vezes quando as pessoas adotam filhotes em feiras, eu penso comigo, nossa, que tenha paciência, cuidado, atenção com esse animal. Isso é... Ele vai fazer xixi, cocô, vai mexer, vai brincar, vai puxar, vai fazer bagunça mesmo. Na hora da adoção tem que lembrar disso. Você está adotando um ser vivo, você não está adotando um ursinho de pelúcia. É verdade. O animal, ele precisa de alimentação, ele precisa de água. O potinho d'água, por exemplo, tem que ser trocado. A água tem que ser trocada todos os dias. Uma higiene, nossa. E limpa o potinho d'água e troca a água todos os dias. Até porque a salivação deles fica ali, não é? O pelo também cai, a sujeira do ambiente acaba caindo. Lógico, você vai adotar um animal, o animal tem pelo, vai cair pelo na sua casa, vai ter pelo na sua roupa, sabe? Mas tem carinho, tem amor. E é uma retribuição, né? Exatamente. Uma ração de qualidade também é interessante dar. Tem que pensar isso, tem que pensar que nós humanos a gente acaba comendo várias coisas diferentes. Sim. O animal ele vai comer aquela ração, de manhã, de tarde e de noite. Então, você tem que procurar dar uma ração de qualidade para esse animal, porque ele vai comer só aquilo ali. E principalmente na fase de crescimento e na fase idosa. Assim como nós temos que ter cuidado nessa fase, os animais também. Já aconteceu casos do projeto do animal ser devolvido por sujar a calçada. Gente, é um animal, sabe? Ele vai caminhar, ele vai sujar, ele não entende, ele vai brincar, ele quer brincar. Inclusive, filhotinhos, eles brincam muito, eles mordem bastante. Os dentinhos, o animal também tem a troca de dente. Então, ele vai morder, sabe? Existem vários métodos de você tirar cessar essa coceira. Sim. Que eu sempre indico, até indiquei essa semana para um
um estudante de veterinária que adotou um cachorrinho nosso do projeto. Ele estava reclamando que o cachorrinho estava mordendo muito cenoura crua. Ótimo. Cenoura crua é um ótimo petisco, é uma ótima maneira de cessar de cessar a coceira dos dentinhos e é natural. Cenoura crua eu indico até para animais obesos, é uma forma de petisco, tanto cenoura quanto maçã, só cuidar do talinho da maçã, né, aquela parte interna, mas sempre lavar bem, descasca e entrega para o animal. Verdade. Eu até prefiro que dê a cenoura do que aqueles ossinhos de couro, aqueles ossinhos do animal, o artificial. filhotinho, isso, ele é muito artificial, e o filhotinho ele já não tem um sistema gastrointestinal muito maduro, digamos assim. Então, qualquer coisa que você der diferente pode levar a uma diarreia. Então, a cenoura é mais interessante. E além de tudo, é mais natural e é mais econômica, né? Nossa, com certeza. Nossa, tanta coisa boa, né, pra falar. Tem bastante. Eu falo bastante sobre animal, eu gosto. Mas é muito bom. Quero saber de você. E a gratificação de trabalhar com esses bichinhos? Tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? O lado como toda ruim, profissão, não é? Como toda profissão, infelizmente. O lado ruim é que às vezes você tem que lidar um pouquinho com a morte. E é muito difícil. Isso é muito difícil. E um dia eu estava conversando com um colega meu, que na verdade era meu ex-chefe e me deu estágio durante a faculdade, então ele é mais velho. E eu comentei sobre isso, que eu não sabia se eu realmente estava na profissão certa, porque eu não sabia lidar com a morte. E eu trabalhei em plantão em Florianópolis e cada vez que eu perdia um animal eu me escondia para chorar. Me escondia do proprietário para chorar, eu ia para a cozinha, enfim, eu dava um jeito de chorar, porque eu chorava junto mesmo. E esse colega falou: Roberta, o dia que você se acostumar com a morte, rasga o teu diploma. Porque não tem como. Você acaba se colocando no lugar da pessoa, você acaba se apaixonando e se apegando muito ao paciente. Então, quando eu perco um paciente, é muito difícil pra mim. Nossa, imagina. Normalmente eu rezo, eu choro junto com a pessoa, eu não consigo Se coloca mesmo no lugar, não é? É difícil, é bem difícil. Mas tem um lado bom. O gratificante. Tem um lado gratificante, que é ver o animal se recuperar, ele estava bem abatido, você fez o tratamento, ele se recuperou. Sim. Então, e aquela lambidinha de amor que ele dá, não existe dinheiro que pague. Os beijinhos, lambejos. Os lambejos, aquele olhar assim de gratificação mesmo. Os olhos falam muito. Muito. O rabinho fala muito. Então, esse é o lado bom, assim, é você conseguir tirar dor, você tratar com carinho, você saber que existem vários tipos de profissionais. E lógico, você sofre um pouco, mas sabendo que você está se dedicando da melhor maneira possível, você trata com carinho e amor, porque, querendo ou não, é a empatia, né? Em qualquer profissão. Então, eu gostaria que tratasse meu animal assim. E as pessoas, os meus clientes, eles sabem, eu sou um pouco Felícia, na verdade. Eu não consigo resistir. Eu tenho que pegar, eu tenho que dar uma esmagadinha, eu tenho que dar uma sovadinha, assim, um carinho demais. Aproximação que tem que ter, não é? E o animal, ele acaba te vendo como uma amiga, não como uma malévola, que eu brinco que eu só a tia malévola. Eles acabam te vendo como uma amiga. Então, muitos clientes que, apesar de eu ir lá fazer o pique, né, a vacina, os animais, eles acabam ficando felizes na minha presença, porque super importante. Tem um petisquinho, se o proprietário deixar, se mãe e pai deixarem, né? Tem um petisquinho, um carinhozinho, um colinho, então eles ficam mais tranquilos, eles não me veem mais como uma inimiga, mas sim como uma amiga. Eu até tenho uma paciente que ela é uma figura. Eu tenho que cuidar, porque se deixar ela lambe meu rosto inteiro, e é terrível. E até é uma segurança pro proprietário, né? Pro tutor. Você vê o veterinário como um amigo do seu animal, você se sente mais seguro. Uma segurança, né? Isso, você vê que a pessoa faz aquilo por amor, é diferente. É diferente. E eu gostaria que tratasse assim meus animais, na verdade. Então, eu trato assim o animal dos outros. Que bacana. Você faz atendimento domicílio? Isso, eu estou trabalhando aqui em Lages com atendimento domiciliar. Com atendimento domiciliar, então, vacinas, consultas, medicações injetáveis, eu consigo fazer tudo isso em casa. Então, é o conforto da casa. Muitas vezes, felinos, os gatinhos, eles ficam estressados ao sair de casa. Bastante. É bem difícil. Então, em casa, eles se sentem mais seguros. Os cachorrinhos também. Principalmente filhote. O filhote, o ideal é não tirar ele. Então, você vai tirar ele e levar para uma clínica, onde, às vezes, passou por ali um animal com doença. Então, ali fica mais seguro. Ele já nem vê também como veterinário, né? Dependendo do caso, eu nem coloco o jaleco para eles não associarem, quando eles são mais medrosinhos. Para não associarem aquele jaleco branco, porque eles têm a síndrome de jaleco branco, né? Quando eles vêm, paralisa.
Exato. Acaba tudo, o animal que estava mancando parou de mancar, o animal que estava tristinho já levantou e ficou ótimo. Sim. Então, às vezes você tem que ter um pouquinho mais de paciência, um joguinho de cintura. O animal é um animal irracional. Então, ele não está entendendo. E o animal morder, arranhar, é normal. Porém, sencientes eles são. Exatamente. É normal, ele está com medo. Ele sabe? Muitas vezes não é por agressão, é por medo. É verdade. Com Então, você certeza. tem que ter uma paciência, tem que saber conversar com eles, mostrar que você não é inimiga. Exato. Que você está ali pro bem deles, mas... Bacana mesmo. Um recado então final para encerrarmos este bloco maravilhoso, porque falar dos animais é muito bom, eu adoro também, tudo de bom. Eu sou suspeita a falar de animais, né? Na verdade, eu sempre brinco que eu prefiro bicho do que gente, porque tanto que eu escolhi essa profissão, que eu tenho muito orgulho de ser médica veterinária. E o recado final é o seguinte, você que tem animalzinho, o check-up, nós fazemos check-up a cada ano. Os animais, o ideal é fazer a cada 6 meses, independente da idade do animal. Principalmente se ele chegou numa meia-idade, o ideal é você fazer o check-up. Qualquer doença que você encontrar ou diagnosticar precocemente, o tratamento vai ser mais fácil. Sim. Hoje em dia, nós trabalhamos com muitos exames. Existem raio-x, ultrassom, tomografia, até ressonância magnética. Infelizmente, aqui em Lages não é ainda nossa realidade, mas logo logo já chega. Aqui em Lages já temos até um laboratório veterinário, laboratório clínico veterinário. Então nós estamos evoluindo também junto com a modernidade. A medicina veterinária, assim como a medicina humana, ela está evoluindo. Então as doenças elas podem ser diagnosticadas precocemente. Por isso leve seu animalzinho no veterinário. Tem muitas coisas, por isso que eu falei para Débora, a gente poderia conversar 3 dias sobre veterinária, sobre os animais, que tem assunto, tem muita coisa que o veterinário vai te instruir ao caminho correto. Então, a vacinação anual, vermífugo a cada 3 meses e check-up a cada 6 meses. É isso aí. Obrigada por dispor desse tempo de conversar conosco, né, sobre este assunto. Valeu, sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é um prazer. Obrigada. Oh, it's what you do to me.